Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Vitor Orvati e hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial aplicada à prática vascular. Esse é mais um vídeo da série que nós preparamos aqui para o Vascular Alliance. Eu estou muito feliz de ter você aqui comigo e eu estou muito empolgado em compartilhar com você um pouco do que eu venho testando, vivenciando e praticando com inteligência artificial, não só para clientes, parceiros e amigos da área vascular, mas também para outras empresas de outros nichos. E a minha ideia aqui com você hoje é sintetizar os maiores aprendizados que eu tive e trazer tudo de uma maneira condensada para que você possa partir daqui para frente. Não tenha que viver tudo que a gente já teve que experimentar aqui para chegar nos caminhos que funcionam melhor. Eu preparei aqui uma apresentação bem detalhada, com vários tópicos que eu queria compartilhar com você, e vou passar por cada um deles agora. Então, a gente vai falar sobre a prática vascular, o que está funcionando, o que está mudando agora quando a gente fala de inteligência artificial. Eu montei esse conteúdo focando em três pilares, que na minha visão são as três abordagens que uma pessoa precisa ter quando a gente fala de inteligência artificial. Primeiro, estar por dentro e entender as tendências de inteligência artificial, é um mercado que muda o tempo todo, cada semana é uma nova ferramenta, uma nova atualização, então você precisa ter clareza de para onde que o mercado está caminhando. Segundo, quais são as posturas de inteligência artificial que você precisa ter em relação às ferramentas. E, obviamente, terceiro, as ferramentas também. Vamos passar por cada uma delas, mas eu entendo que antes faz sentido eu trazer para você um pouquinho de quem eu sou, um pouquinho da minha bagagem. Meu nome é Vitor Orvati, essa foto aqui eu estou lá no espaço da Microsoft, né, o Microsoft Reactor, que é um ambiente que eles cedem para apresentações de parceiros, né, de pessoas que têm as certificações Microsoft, que não sou eu, no caso, mas eu fui convidado por uma amiga para falar para todos os alunos dela justamente sobre agentes de inteligência artificial. Isso já faz um tempo, faz mais de um ano, o mercado nem estava tão aquecido como está hoje, mas eu já estava de olho porque eu enxerguei que essa era a alavanca que toda empresa, todo profissional ia acionar uma hora ou outra. É a alavanca que dá mais tempo, mais energia, mais espaço mental para você focar naquilo que faz sentido no seu dia a dia. Então aqui, uma experiência bem legal que eu levo com muito carinho e um pouco da minha jornada, eu sou empreendedor há pouco mais de 15 anos, nos diversos segmentos, mas o principal é na área de comunicação. E eu vivi, junto com a minha agência, as principais ondas do marketing digital. Desde lá no começo, quando o Facebook começou, a gente na época atendia a HSM Educação, né, Escola de Educação Executiva, e eu lembro que era muito simples, porque bastava a gente postar uma foto do Kotler com uma quote dele, uma frase ali, que ela viralizava um absurdo e dava muito alcance, e a gente acompanhou toda a evolução que teve de queda do alcance orgânico, a complexidade do algoritmo, o crescimento dos lançamentos, e eu entrei de cabeça nesse universo também, fui aluno do Érico Rocha, executei alguns lançamentos, tive um dos nossos cases de saúde que bateu múltiplo 6 em 7, bateu 6 em 1 também, lá no blog do Érico Rocha, contando um pouco do case que a gente teve. Tive um lançamento também bem legal que bateu 6 em 7 no mercado de finanças, e tudo isso foi criando bagagem para entender que os caminhos da comunicação são vários. Né? E, na verdade, o que acontece com eles é que, à medida que o nível de consciência das pessoas vai crescendo, você precisa de mecanismos, de abordagens cada vez mais complexas, de atividades cada vez mais complexas. E aí que vem a pivotada para automação e inteligência artificial. Chega num cenário onde você tem que fazer cada vez mais coisa, com menos tempo e menos recurso, você precisa de ferramentas que permitam isso. Hoje, eu vejo que o mercado está muito alinhado com o crescimento dos funis de comunicação, funis de marketing. Isso é muito forte lá nos Estados Unidos. O Russell Brunson, que é dono do ClickFunnels, traz isso há muito tempo. E eu vejo que o mercado brasileiro está caminhando para essa linha. Por quê? Eu preciso ter cada vez mais controle em relação aos leads que eu trago, da onde eles vêm, qual é o melhor canal de aquisição, qual é o melhor formato, qual a melhor abordagem ou prisma de marketing, qual que é a receita que um lead traz para mim em média e como que eu tenho que me relacionar com ele ao longo do tempo para atingir essa receita média. Então, a gente tem muita expertise na frente de funis também, e hoje com a frente de automações IA, que acabou sendo o foco da minha energia e meu foco profissional. Né? Além da firma, hoje eu sou Head de Inovação e Inteligência Artificial da End2End, que é uma agência de comunicação voltada para o mercado de esportes, é talvez a maior
do Brasil hoje, atende os principais clubes, e lá foi necessário desenvolver muito do que hoje se tornou a profissão de engenheiro de prompts, que é desenvolver narrativas, textos, abordagens claras para passar um briefing direto para a inteligência artificial do que ela precisa ter de informação para me entregar o que eu quero. Então, o engenheiro de prompts nada mais é do que a pessoa que entendeu a dinâmica de comunicação com a inteligência artificial, sabe passar para ela o contexto, o objetivo, as premissas, os desafios, o que eu já tentei, o que eu estou esperando, para que ela me entregue, né, algo que está muito alinhado com a minha expectativa. E lá dentro da End-to-End, e como consultor de IA, a gente já desenvolveu agentes para os principais clubes de futebol do Brasil. Então, dentro desses projetos, nosso papel era concentrar toda a comunicação em massa que vem dos torcedores, referentes a sócio-torcedor, né? Detalhes de pagamento, dúvidas do programa, para otimizar a equipe, mas também desenvolver automações que ajudaram, né? Não dentro da End-to-End, nos outros projetos. Clínicas médicas, lançamentos, processos internos que se repetem o tempo todo e são super mecânicos, né? Não exige nenhum tipo de complexidade intelectual, disparos de WhatsApp. Então, eu sintetizei toda essa bagagem para trazer para você, médico vascular, médica vascular, o que eu acredito que deve ser o seu foco de atenção de energia daqui para frente, para se tornar um médico mais eficiente com inteligência artificial. Minha missão aqui é com você tornar a inteligência artificial algo prático e aplicável. Porque olha só, é legal saber que dá para fazer desenho, dá para fazer vídeo, pessoal fazendo história em quadrinho, né, revivendo passagens antigas com o IA, mas assim, como que isso ajuda você profissionalmente? Como que isso impacta agora o seu dia a dia, a sua receita, o seu custo? Então, eu foquei muito naquilo que eu acho que vai ter relação com o resultado. Por quê? Eu acredito que nenhum homem é melhor do que uma máquina. Quando a gente fala de tarefas que se repetem, processos claros, porque a máquina não cansa, a máquina não reclama, a máquina não tira férias. Então, nenhum homem é melhor do que uma máquina. Mas nenhuma máquina sozinha é melhor do que um homem com uma máquina. E isso está muito relacionado com a linha de defesa de que inteligência artificial não vai tirar trabalhos, ela vai automatizar atividades de pessoas que não entregavam nada a mais do que aquela atividade. E aí você precisa trazer ela para o seu ambiente para que com ela você se torne blindado e seja insubstituível, seja por uma máquina sozinha, que não vai conseguir trazer o aspecto humano que você tem, seja por outro profissional que não vai ter a eficiência que você tem por conta da adição da inteligência artificial. Isso é um pouco da postura ciborgue, que eu vou comentar mais para frente, que eu quero compartilhar com você. Então vamos lá. Quais são as dores do vascular que a gente focou aqui nesse conteúdo? Eu te diria, com relativa segurança, de que toda dor que você tem hoje no seu dia pode ser reduzida com inteligência artificial. Ela não pode ser eliminada por completo, mas ela fatalmente pode ser reduzida. Porque a IA não vai substituir o toque humano. Ela vai dar tempo, escala e consistência para ele, tornando você um médico mais eficiente. Então vamos lá, algumas dores, né? Quando a gente pensa no vascular, e a gente tem alguns clientes aqui, e eu vou me usar dessa experiência para narrativa, né? Específico para lipedema vascular também, é comum que nos tratamentos conservadores exista um desafio, porque parte do resultado, ou grande parte dele, depende da abordagem do paciente, da mudança do estilo de vida dele, da consistência dele. E quando ele não tem uma aderência alta a isso, o resultado do tratamento cai. E hoje, para combater esse desafio, essa dor, é possível criar funis de engajamento via WhatsApp, via e-mail, via vídeo, que vão regularmente reforçando o paciente e relembrando ele da importância dele seguir os procedimentos, dele fazer os exames, dele se comprometer com o novo estilo de vida, dele mudar a alimentação, dele fazer os exercícios. Então, a IA vem como um suporte de comunicação e de reforço, que se você fosse colocar uma pessoa para fazer, ia demandar muito mais dela, e a chance dela perder uma abordagem ou outra seria muito maior. Outra dor de vasculares, tempo escasso para triagem. Hoje, não é necessário mais você realizar toda a triagem de maneira humana. Você pode colocar um agente que vai, através de uma interação de conversação,
no lugar de formulários, que formulários têm baixa aderência, a pessoa não responde com tanta profundidade, porque ela não sente que tem ninguém ali. Mas se você tem um agente, ele conversa com o usuário para entender qual a experiência passada dele, o que ele está sentindo, o que ele já tentou, enfim, tudo que é importante para você na triagem. Outra dor, baixa previsibilidade de retorno. Inteligências artificiais, elas não criam coisas de fato. Elas propõem respostas de acordo com padrões passados. Então, quando eu falo para o GPT, nossa, GPT, hoje está muito calor. Eu estou com... Quando você olha a bagagem e os padrões das últimas 100 vezes em que alguém começou uma frase, hoje está muito calor, eu estou com, a maior parte das vezes a conclusão vem com sede. Então ele parte da ideia de que o que é mais plausível ali é a palavra sede, porque estatisticamente é aquilo que aconteceu. E é isso que a inteligência artificial faz. Ela olha padrões, identifica repetições estatísticas e ela te propõe uma resposta de acordo com um padrão estatístico. E isso funciona muito bem para a gente identificar os padrões e, com base em datas, com base em perfis, aumentar a previsibilidade de retorno. Saber que eu tenho que acionar o lead um mês antes, 15 dias antes, 2 dias antes, no dia. Tudo isso com funis automáticos, tanto com inteligência artificial, como com automações também. Dificuldade de escalar a autoridade. Hoje, aquela demanda de você ter que produzir muito conteúdo, estar presente em todas as redes, alimentá-las com frequência, isso exige muito menos das pessoas, porque basta você gravar um vídeo de 30 minutos, sobe ele num agente, e desse mesmo vídeo, ele pode criar 7 cortes, anúncios de rede social, 4 carrosséis, 5 reels, e um artigo de blog e um PDF para download gratuito ou nutrição da sua base. Então é muito mais fácil fazer isso. Todo esse suporte de IA vai dar para você mais leveza para focar nas outras coisas. E tem outra dor aqui que é o desperdício de leads. A inteligência artificial atua diretamente nesse ponto como ativando, respondendo, classificando e dando suporte para a equipe humana. Veja, ela não substitui o atendente, ela se torna um suporte dele. Ela faz a primeira abordagem, ela entende o tema, ela já antecipa para o atendente humano qual é o perfil daquele usuário, o que ele já tentou, qual que deve ser a melhor abordagem do atendente humano com esse usuário, para que ela tenha uma taxa de sucesso maior. Então, tudo isso, quando você coloca a IA embaixo do braço para ser a sua parceira, você se torna um médico mais eficiente, porque olha quanta coisa você é capaz de fazer com menos recurso, liberando tempo na sua rotina, do que um cenário alternativo. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria compartilhar com você. Segundo ponto importante é que a inteligência artificial está mudando um pouco os pesos de quando a gente fala de generalista e de especialista. Porque olha só, segue a minha linha de raciocínio. Até hoje, né, natural, que especialistas tenham mais valor do que generalistas. Quando alguém está buscando alguém, né, um profissional para uma dor específica, ele vai no especialista daquilo. Eu quero que você olhe para isso, não só sobre a ótica da prática médica, mas para a ótica de um médico gestor, dono de clínica, que está gerindo a sua carreira. Hoje, você consegue minimamente, com o GPT, aprofundar em temas que você precisaria de outro especialista junto com você para ter o mesmo nível de entrega. Por exemplo, quero contratar pessoas, quero fazer uma análise financeira do meu fluxo de caixa, eu quero entender, em termos tributários, se eu consigo ter alguma otimização da minha clínica. Hoje, com o IA, você consegue aprofundar nesses temas com muito mais força do que antigamente. E, tendo a bagagem que você tem, a sua vivência, olhando de helicóptero, você consegue pegar essas aprofundadas que você deu via IA e se tornar muito mais poderoso. Agora, uma pessoa que é só especialista em um pilar, que não tem essa visão genérica, completa, ela não vai ser tão poderosa quanto você. Qual é o conceito aqui? Que com inteligência artificial, qualquer um pode ir fundo num tema. E o que passa a valer é a visão de conjunto, a bagagem. A experiência humana vira a real vantagem competitiva. E se você integra a inteligência artificial na sua rotina para se tornar uma parceira, para se tornar parte das suas decisões, você consegue se aprofundar em qualquer tema, manter a sua bagagem humana intacta, somar os dois e se tornar alguém muito difícil de bater ou de desbancar. E aqui algumas lições práticas de como a inteligência artificial pode contribuir para a área vascular, né?
e eu peguei aqui duas frentes. Uma são de projetos que a gente tem tocado aqui, tem dado muito certo, especialmente na parte de funil de WhatsApp. Então, criar sequências de mensagem de agentes de IA para ativar pacientes antigos, aquecer leads frios, identificar oportunidades, conversar com os pacientes em escala ou com os leads em escala para entender quais são as demandas deles. Mas eu também trouxe aqui um PDF que tem alguns cases que eu encontrei mediante pesquisa que usam IA num cenário mais avançado para clínica médica mesmo. Então tem aqui, ó, IA para uso de diagnóstico, para definição de cenários de cirurgia vascular, para navegação autônoma, para cardiografia com IA, análise de placas carotídeas, esse aqui, ó, criação de gêmeos digitais para você realizar simulações aplicadas à angiografia coronária. Então, esse PDF aqui tem todos os links dos artigos que já mostram, assim, como não só na questão de agentes, de automação, inteligência artificial já está muito integrada para dar um suporte para as análises, para criar cenários e ajudar o médico a considerar possibilidades, para conversar com alguém testando as teses dele, né? Enfim, e tendo contrapontos. Mas não só isso, onde que a IA já está atuando na prática médica? A gente tem aqui cenários como atendimento automatizado, com triagem e acolhimento, isso tudo através de agentes de IA. Então, a pessoa veio, primeiro ponto de contato dela é com um agente de inteligência artificial, porque ele vai triar, vai segmentar e depois passar para um humano. Um outro ponto, educação automática e personalizada por perfil clínico. Então, o paciente veio ou o lead veio, ele tem um perfil específico. De acordo com aquele perfil, ele já entra numa trilha de conteúdo, de sequência de e-mails, sequência de materiais de PDF, sequência de vídeos, e tudo isso com os funis de conteúdo. A gente entrega algo muito mais personalizado para a demanda dele. Planejamento de cenários, onde a inteligência artificial vai questionar e ou apoiar decisões clínicas, trazendo contrapontos que, às vezes, o seu par não leva, a sua equipe não leva, ou que você não tem com quem conversar, ela pode te trazer esses contrapontos e te convidar a outros caminhos de análise. Detecção preditiva, que está muito alinhado com a questão dos padrões que a gente comentou. Então, a IA é ótima para você entregar para ela uma base de informações e falar para ela, olha, esses resultados são de pacientes com essas condições, seguiram esses protocolos, ou essa aqui é a rotina de visita dos meus pacientes nos últimos 6 meses, me ajuda a encontrar o ponto ótimo de ativação para que eu consiga aumentar a taxa de retorno deles. Ela vai olhar quando cada um deles deixou de vir. Óbvio, tudo isso passa por uma base de dados tratada. Você tem que ter os dados muito bem organizados. E dificilmente você vai conseguir só subir um Excel lá para IA e ela vai entender tudo que está por trás. Porque Excel, código, tudo isso, a pessoa que fez, geralmente fez de acordo com uma leitura dela de mundo, uma maneira dela de se comunicar. Então você precisa traduzir para a inteligência artificial. Então, olha, a coluna A2 quer dizer isso. A coluna A5 é isso aqui. Eu quero que você pense como que a coluna 2 impacta na coluna A5 da maneira XXX. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas ajuda muito porque ela vai enxergar padrões que a gente não está acostumado ou não consegue enxergar. A questão da transformação de conteúdo, onde um vídeo se transforma em 6 formatos ou mais, ou até mesmo muito mais, e automação de reativação de pacientes, que é um dos cases que eu comentei com você, né? O que a gente fez recentemente, até assim, a gente precisou balizar como vai ser a nossa abordagem no futuro, porque a gente mandou uma automação para 1.000 pessoas, e dessas 1.000, sendo que a nossa expectativa era uma expectativa antiga de e-mail marketing, onde a taxa de abertura é 15%, taxa de clique é 1%, a gente teve uma taxa de retorno de 45%. Então foram 450 mensagens que vieram para um ponto de contato para conversar, para tirar dúvida, para falar sobre status de exame. Foi eficaz? Com certeza, gerou retorno. Mas foi a maneira mais eficiente? Talvez não, porque agora a gente sabe que vamos fazer em blocos, vamos fazer em ondas. Mas tudo isso porque quando você redige a mensagem e trata o agente para que ele tenha uma abordagem humana, a pessoa do outro lado, ela vai entender que aquilo, às vezes, pode até ter sido feito com a soma de uma ferramenta de inteligência artificial, mas ela vai entender a intenção humana que está por trás. E aí, isso dá origem à interação humana. Então, por exemplo, nesse caso, vale até eu destacar para você, né? Normalmente, o que o pessoal faz?
manda um funil com a pergunta e já a resposta. Se um, clique dois, se dois, clique três, se sim, responda aqui. Mas no caso, o que a gente queria? Iniciar conversas. Então a mensagem, ela só incentivava a pessoa a responder. Me conta o que está acontecendo, porque era já da minha estratégia depois, né, da estratégia nossa com o cliente, depois que viesse um atendimento humano, porque é ali que acontece realmente a conversão. Mas isso funciona muito bem. Lembrete de retorno, tudo isso soma bastante. E o ponto central aqui é: se você hoje tem alguma tarefa repetitiva, você tem espaço para inteligência artificial. Essa é a melhor aplicação. Eu ainda não acho que inteligência artificial é a melhor ferramenta que a gente tem para criar, mas eu entendo que ela é a melhor ferramenta que a gente tem para repetir atividades, analisar processo, antecipar situações futuras. Para criar, envolve muito visão de mundo, brainstorming, pensar fora da caixa. E fora da caixa seria fora dos padrões. Né? Então, seria meio contraintuitivo eu usar uma ferramenta que segue padrões para pensar fora do padrão. Mas, se você tem algo que se repete, que onera tempo do seu dia, que te cansa, você tem espaço para inteligência artificial. Quero passar agora pelo conceito, que para mim é o conceito mais importante que a gente precisa disseminar hoje em dia, que é a postura ciborgue. Essa postura que eu venho difundindo, ela diz o seguinte: a sua relação com a inteligência artificial, ela não deve ser sobre as ferramentas. Ela deve ser sobre a sua postura em relação às ferramentas. Esse exemplo aqui, essa imagem, fala muito para mim, né? Olha só como está integrado o ser humano ao a inteligência artificial, e até de uma forma bem poética, que é: o cérebro continua humano, o coração continua humano, os braços, a execução, a parte que cansa, a parte mecânica é que se tornou robótica, né? Se tornou artificial. E a minha crença é de que todo médico com inteligência artificial vira um médico mais eficiente. E a escolha de palavras aqui foi bem cuidadosa, porque isso diz respeito a uso de recurso, uso de tempo, uso de dinheiro, otimização das pessoas e equipe. Então, se você hoje tem uma entrega que vale 10 e você gasta 8 para entregar esses 10, você consegue hoje com o IA, de alguma forma, olhando para os processos, olhando para os gargalos, olhando para as pessoas, para as atividades, entregar os mesmos 10 gastando 7, gastando 6, gastando 4. Se você investir em um exercício criativo, ela pode até ajudar você a entregar não só mais 10, mas entregar também 12. Mas o ponto central aqui é: o melhor uso da IA, especialmente nos pontos iniciais, para mim é olhar para onde ela me ajuda a ser mais eficiente, reduzir custo, reduzir tempo gasto com atividades rotineiras. Por quê? A relação sua com ela tem que ser de postura. E esse é um ponto central. Ó. A inteligência artificial ideal não é a mais nova, é a que você domina. Eu já usei e uso com frequência o GPT, mas já passei pelo Cloud, pelo Gemini, pelo Google Notebook. Toda vez que aparece uma nova aí, que é diferente para fazer foto, para fazer vídeo, automações, todos os principais portais aí onde você pode comprar templates para ver como eles conectam diversas plataformas. Mas no fundo, eu não vou ficar pingando de IA em IA, porque eu preciso ter uma que é a meu braço direito, aquela que eu entendo a interface, que eu sei como me comunicar com ela. Da mesma forma que a gente tem abordagens para atividades normais, a gente tem manias de fazer as coisas, você precisa escolher uma IA que vai ser mais prática para você. Porque todas elas vão entregar mais ou menos a mesma coisa. O que vai diferir de uma da outra? A interface, a maneira de se comunicar, e tudo isso você tem que achar aquilo que melhor se adequa para a sua realidade. Ser ciborgue é integrar a inteligência artificial em cada etapa da rotina, seja no pessoal ou no profissional. Por exemplo, você precisa chegar num nível, esse é meu convite para você, de que decisões importantes precisam ser validadas com a IA, onde você fala para ela: olha, o contexto é esse, estou pensando em fazer isso, me dê os prós e os contras, me ajude a enxergar uma possibilidade que eu não estou vendo, um caminho melhor. Né? Você não tem que dominar todas as IAs, você precisa de uma que entenda e evolua com você. E todas elas vão juntando informações. Então vai chegar uma hora, especialmente no GPT, onde ela vai ter muita bagagem sobre as suas decisões passadas,
sobre como você pensa, sobre padrões que você segue. E aí, à medida em que você vai convidando ela para participar das suas decisões com você e dando feedback, isso aqui eu gostei, isso aqui eu fiz, deu certo, isso aqui eu não gostei, ela vai se tornar cada vez mais customizada, não só para sua profissão, mas para sua realidade, para sua rotina. Então, esse é meu convite para você. Integrar a IA em todas as etapas da sua rotina, sejam elas profissionais ou pessoais. Vai tomar uma decisão, vai comprar alguma coisa. Eu acho que isso soma bastante e desenvolve essa postura, né? Partindo aqui, seguindo, eu quero falar com você também sobre os principais desejos de um médico vascular, de uma médica vascular, e quais são as aplicações que já existem de IA para cada um desses desejos. Então, olha só, vamos supor que hoje você queira ter mais tempo clínico com seus pacientes. Hoje já é possível você criar uma inteligência artificial que responde, tria e educa automaticamente todos os leads que vierem. Isso vai tirar a pressão de você ou da sua equipe de fazer essa triagem e vai te entregar a informação com resumo, com relatórios diários, às 8 horas da manhã, às 10 horas da noite, você decide. Então, esse é um desejo que já existe uma aplicação prática. Outro desejo, mais autoridade com menos esforço? Olha, inteligência artificial que transforma conteúdo em múltiplos formatos. Imagine você, uma vez por semana, destina 1 hora do seu sábado ou algo assim, grava um vídeo que vai para feed de YouTube, que é importante ter lá também, e aí desse feed saem cortes de shorts e reel, carrosséis para Instagram, um PDF para você entregar de conteúdo para os seus pacientes e trazer para novos leads, um artigo de blog para você ranquear no SEO e começar a ser ranqueado pelas próprias IAs, e anúncios para você rodar para as redes sociais levando para o seu site. 1 hora te dá tudo isso. Isso já é possível com inteligência artificial. Escalar atendimento humano sem perder a humanização, você coloca um IA como primeiro contato com os leads e já com uma transição para o humano, já trazendo um pouco da demanda, do contexto, do que o paciente quer, do que o lead quer. Outro desejo, maior aproveitamento dos leads, coloca uma inteligência artificial para ativar cada um deles, classificar e alertar a sua equipe ou você daqueles que realmente valem o tempo, que atenderam aos critérios. Mas, de novo, aqui vai depender da clareza que a gente vai dar para a IA em relação a quais são os nossos critérios. O que ela tem que levar em consideração? O que é importante para mim e o que não é? Outro desejo, melhor organização estratégica, use a IA, o GPT, para criar planos de marketing para você, para executar esses planos, para pensar em alternativas de planejamento financeiro, para olhar para o seu fluxo e entender se tem alguma oportunidade de redução tributária. Porque com ela a gente consegue aprofundar nesses temas e às vezes depois buscar um especialista com muito mais bagagem, né? Já ciente de muitos tópicos. E dito isso tudo, o que eu entendo que deveria ser o seu próximo passo lógico? O que eu faria hoje? Eu ia escolher uma tarefa que me rouba tempo, olhar um pouco para minha rotina, desde a hora que eu acordo, até a hora que eu chego no consultório, na cirurgia, no hospital, as atividades que eu faço. O que eu faço hoje que se repete quase todo dia e que me toma tempo? E eu ia escolher uma IA para ser a minha aliada. GPT, Cloud, Gemini, e eu ia usar ela para me ajudar a enxergar como automações e IA podem me ajudar a reduzir tempo gasto nessa tarefa. Abrir o chat e explicar para ela o contexto. Olha, sou um médico vascular, tantos anos de carreira, faço isso, minha rotina geralmente é assim, essas são as minhas atividades, é isso que é importante para mim hoje. O contexto é o seguinte, percebi que estou gastando muito tempo com A, B e C e gostaria de alternativas para reduzir isso e me tornar mais eficiente, mantendo a entrega dessa atividade, porém gastando menos recurso. Quais caminhos você me sugere? E deixa ela trabalhar para você. Usa ela como um cérebro pensante, um sócio pensante para te ajudar a enxergar. E a outra sugestão é começar pequeno, mas todos os dias. Você não precisa, né, pivotar tudo e utilizar a IA em tudo imediatamente, mas eu sugiro que você minimamente utilize ela todos os dias um pouco. Porque a minha visão é de que isso é a mesma revolução que a gente teve com pacote Office, computador, internet, redes sociais, inglês. Não tem volta e você precisa estar familiarizado
com aquilo que vai tomar conta de maneira absoluta de tudo. Não dá para ficar por fora, não dá para não considerar usar isso na rotina. Porque não é sobre o que você sabe, é sobre como você decide. E aí, tendo a IA como aliada, tendo a sua bagagem humana, e diante de um desafio, você vai saber quando agir com a máquina e quando você tem que ser insubstituivelmente humano. Esse é meu desejo para você, é meu convite para você no final desse conteúdo. E aí eu queria deixar aqui meu contato, se você tiver alguma dúvida, se precisar de alguma ajuda. Esse é meu e-mail, vitor@agenciafirma.com.br. Esse é meu WhatsApp, 11 99 185 2903. E eu espero que você tenha gostado desse material, desse conteúdo que eu preparei, onde a minha ideia era mostrar como que a inteligência artificial pode ser aplicada à prática vascular. A gente falou sobre a importância de ter essas três visões, né, de tendências de IA, posturas de IA e as ferramentas. Contei um pouquinho sobre a minha bagagem e o que a gente vem desenvolvendo hoje. Falei sobre como cada IA, cada automação pode atender uma dor específica do vascular, baixa adesão a tratamentos conservadores, baixa previsibilidade de retorno, dificuldade de escalar autoridade, desperdício de leads. A gente viu como a IA está tornando os generalistas cada vez mais poderosos, porque eles vão conseguir aprofundar em temas que não conseguiam antes, sem perder o valor da visão completa do todo, a visão de cima, de helicóptero, a visão de bagagem. Contei um pouquinho sobre as aplicações práticas do agora, tanto os cases que você pode me pedir, eu te mando esse PDF, quanto as aplicações específicas aqui, né, para triagem, atendimento automatizado, educação, planejamento de cenários, detecção preditiva, transformação de conteúdo e automação e reativação de pacientes. Passamos para aprofundar um pouquinho sobre a postura ciborgue, o que ela significa e por que na minha visão, ela é tão importante. E finalizamos com uma sugestão de aplicação para cada desejo de um profissional vascular, como que a IA pode atender cada um desses desejos, e culminando aqui com uma tarefa de próximo passo lógico, né? Escolher uma tarefa que rouba o seu tempo e usar a inteligência artificial para ser a sua aliada e resolver essa tarefa com as próprias indicações que ela te der. Tá certo? Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Essa foi mais uma investida nossa da Vascular Alliance. Teremos outros vídeos em sequência. Eu te convido a se inscrever no canal para você receber as próximas atualizações e a gente se vê na próxima. Até mais!